Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à correção do nosso simulado de número 4. Portanto, o que vocês devem ter feito? Peguem lá, o que vocês devem ter feito? Peguem o caderno de vocês, lá, o caderno de simulado de vocês, e vocês têm que partir para estruturar a nossa peça. Portanto, tu vai ler o enunciado da peça por, no mínimo, 5 vezes. Tem que ler o enunciado da peça por, no mínimo, 5 vezes. Como é que está o enunciado da nossa peça, desse simulado de número 4? Na tela, por favor, Renatão. Lei Municipal de número 123 de 2018, publicada em 1º de dezembro de 2018, acaba por compreender como fato gerador de TBI toda e qualquer transmissão onerosa de bem imóvel, mesmo que tal transmissão ocorra tão somente por simples promessa de compra e venda, fato último esse que foi incluído na lei municipal apenas em 2018. Em 10 de janeiro de 2019, Guigui vende seu imóvel para Nini Missioneiro através de uma simples promessa de compra e venda. Considerando que o ente público tomou ciência de tal negócio particular, emitiu notificação cobrando de Nini Missioneiro um montante de 5 mil de TBI, com base na lei número 0123 de 2018, referente ao contrato de promessa de compra e venda celebrado com Guigui. Não concordando com tal exigência, Nini Missioneiro procura você, advogado, a fim de que a juíza de ação judicial, na área da defesa de seus interesses, ciente de que o procurador deverá requerer condenação em honorários sucumbenciais. Voltando comigo. Entender o que quer dizer? Guilherme, eu entendi. O que tu vai fazer depois? Ponto 2. Tu vai extrair os dados essenciais. Do tipo assim, quem é meu cliente? Quem é que está sendo cobrado ali daquele TBI? Que me parece que é indevido. Nini Missioneiro procura advogado, ou seja, eu já tenho o meu cliente. É o Nini Missioneiro. Quem é que está fazendo mal contra ele? Quem faz a lesão? Ali só diz lei municipal, não diz qual é o município, não diz o município onde está o nosso amigo Nini. Portanto, a gente sabe que é o município. Qual lesão? Qual lesão que vocês estão enxergando já? Olha, estão cobrando ITBI, indevidamente. Estão cobrando ITBI indevidamente. Beleza, extrair os dados essenciais. O que eu vou fazer? 3. Vou fazer a identificação da peça. O que narra o nosso enunciado? Que existe uma lei municipal que está exigindo tributo de Nini e ele não concorda com aquela tributação. Se já houve lançamento, se já houve notificação, mandado de segurança repressivo ou ação anulatória. Lembra, primeiro exclua a possibilidade de MS. Quais são as características essenciais do MS? MS não permite dilação probatória, MS tem prazo de 120 dias e MS não tem condenação em honorários, é ação menos custosa. O que tem ali? Ciente que o procurador deverá ingressar com ação e que requeira condenação em honorários sucumbenciais. Tem honorários de mandado de segurança? Não. Tem uma informação contrária ao mandado de segurança? Tem uma. Está fora MS. Tu vai fazer o quê? Ação anulatória. Depois de tu ler, entender, extrair os dados, identificar, tu não vai fazer rascunho. O teu quarto passo qual é? É fazer aquela estrutura que a gente cansa de fazer em aula. Endereçamento, bota lá como tu vai endereçar. Requerente, 319, inciso 2, fundamento, tarará, tarará, tarará. Certo? Portanto, está aí, identificadinho, a peça para vocês. Como é que faz a peça de ação anulatória? Como é que eu fiz? Né? E o que acontece lá no nosso case lá. Portanto, ação anulatória. Ação anulatória.
Gente querida, vamos lá. Lembra lá, a primeira coisa que tu tem que fazer é, estabelecer o juízo. É Justiça Federal ou é Justiça Estadual? Como é que eu sei se eu vou mandar para do outro juízo federal ou do outro juízo de direito? Lembra que o que define aqui é o 109, inciso 1 da Constituição. Lembra que define aqui é o 109, inciso 1. Existe interesse da União, autarquia federal, empresa pública federal? O enunciado traz interesse deles? Gente, a ITBI, lei municipal, não está sendo exigido de nenhuma autarquia, de nenhuma empresa pública, de nenhum missioneiro. Ou seja, não tem interesse. Portanto, tua primeira resposta é Justiça Estadual, do outro juiz de direito. Vamos estabelecer a vara. Lembra que a anulatória pode ir para os juizados ou para a vara comum. Primeiro, mata a possibilidade de juizados. O autor é pessoa física, EPP ou ME, é pessoa física, empresa de pequeno porte ou microempresa? Sim, é unínime missioneiro. O valor do lançamento é igual ou inferior a 60 salários mínimos? Olha aqui, gente. 5 mil. Sim. Resposta sim, expresso para ambas, vai para os juizados. Qual é que é os juizados? Qual é que é os juizados lá? Qual é que é os juizados lá da nossa Justiça Estadual? Vara dos Juizados Especiais, a Fazenda Pública. E aí depois, terceiro ponto, eu vou definir o foro. Se o réu é município, 46 do CPC, vou ajuizar no domicílio do réu. Se o réu é município, vou ajuizar no domicílio do réu. Se o réu é município, vou ajuizar no domicílio do réu. Pergunto, tem aqui no nosso enunciado endereço do réu? Diz qual é o município? Não tem. Portanto, comarca 3 pontinhos, estado 3 pontinhos. Certo? Portanto, gente, normalmente, quando a banca cobra juizados aqui, ela vai te pontuar em torno de 0,30 até 0,40, só o teu endereçamento. Porque tu tinha que saber, aqui, a competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública. Beleza? Beleza. Dito isso, vou qualificar lá. Unínime missioneiro, não é esse nosso cliente? Né? Ele procura você advogado. Então, unínime missioneiro, estado civil, profissão. Esses dados não estão no enunciado, portanto, tu vai deixar só 3 pontinhos. CPF, endereço eletrônico, residente domiciliado. Lembra, até aqui, tu tira da onde essas informações? 319, inciso 2, CPC. Vem por meio de seu procurador, procuração em anexo, este devidamente estabelecido, local onde receberá intimações, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 38 da Lei 6.830, propor ajuizar a presente ação anulatória. Para quem quiser, pode botar aqui com pedido, mas não é necessário. Certo? Certo, gente? Não é necessário aqui, tá? Botar, mas para quem quiser, sem problema nenhum. Tá? Pode botar só, portanto, ação anulatória. Em face de quem? Não sei qual é o município, só bota o município, 3 pontinhos. Pessoa jurídica de direito público, CNPJ, não sei qual é do município. Endereço eletrônico, estabelecido. Lembra cá, neste ato, representado por seu procurador, no termo 75, inciso 3, pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos. Mais uma vez, repetindo, 39, inciso 2, só que aqui acresce do 75, e como é município, é inciso 3 aqui, para representação. Terminei o preâmbulo. Diz quem é o juízo, diz quem eu sou, diz qual é o fundamento de peça, nome de peça, e diz com quem é o meu problema. Por que cabe a ação anulatória? Reza o artigo 38. Gente, olha só, eu botei LEF aqui, mas eu confesso para vocês que é o melhor vocês botar a Lei 6.830 de 80.
As únicas abreviações que eu digo para vocês que vocês podem botar é CPC, CTN e CF. O resto, bota o número da lei. Reza o artigo 38 da Lei 6.830, que é possível o ajuizamento de ação anulatória para questionar a legalidade de ato, lançamento ou penalidade, que seja realizada de forma equivocada. Ocorre, mais uma vez, falei da norma. Primeiro parágrafo aqui, falei da norma, com as minhas palavras. Ocorre que no presente caso, o que eu vou falar aqui? Vou tirar do enunciado. Ocorre no presente caso que ocorreu tributação compreensível e devida, sendo assim diante da flagrante legalidade. Ocorre no presente caso que ocorreu tributação compreensível e devida, sendo assim diante da flagrante legalidade, torna-se possível o ajuizamento da presente anulatória, a fim de qual objetivo? Desconstituir o crédito tributário. Dos fatos, vou contar a história triste, contribuinte NINI acabou por receber notificação para pagamento de TBI, no montante de 5 mil, com base na lei nova municipal. Ocorre que, não obstante ter celebrado promessa de compra e venda com IG, o mesmo compreende que está cobrança devida, fato pelo qual ensejou a possibilidade de ingresso na via judicial, a fim de reparar a lesão ocorrida. Tranquilo e sereno. Dos direitos. Por que não tem incidência de TBI? Lembrando que, gente, ITBI é um tributo que vai incidir toda vez que ocorrer uma transmissão onerosa. Ou seja, onerosa realizada por ato entre vivos. Portanto, o que eu quero e preciso que vocês saibam aqui? Que o ITBI só vai incidir quando houver transmissão, ou seja, a efetiva transmissão de um bem imóvel, perante ao registro público, ao registro de imóvel. Portanto, o que eu estou mostrando para vocês aqui? É que aqui não tem essa transmissão. É simples e tão somente uma promessa de compra e venda. Portanto, tu pode justificar a partir da Constituição, porque a própria Constituição já fala em transmissão. Portanto, reza o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, que apenas ocorrerá, fato gerador do TBI, quando de fato ocorrer a transmissão onerosa de bem imóvel. Certo? Quando ocorrer a transmissão onerosa de bem imóvel. Outro cita, a transmissão somente ocorrerá quando de fato o imóvel for transmitido junto ao registro de imóvel e não somente através de uma simples promessa de compra e venda. A gente diz que compreende-se impossível a exigência do TBI neste momento, visto que existe apenas promessa de compra e venda e não tendo ocorrido, portanto, a transmissão. Beleza, gente? Tranquilo? Então, deixa eu acessar aqui uma coisa com a Constituição Federal, para vocês verem sempre, gente. Tudo parte da Constituição Federal. Tudo parte da Constituição Federal. Certo? Olha aqui, compete os imóveis, transmissão por atos civis, por ato oneroso de bens imóveis. Houve compra e venda, portanto, gente, tudo parte daqui, sempre a resposta de vocês. Tá bem? Portanto, visto que não existe transmissão, não tem ITBI. Outra questão importante, gente. Olha quando é que a lei foi publicada. Olha quando é que correspondeu o fato gerador. Lembra, eu tenho que aguardar 90 dias. Reza ainda o artigo 150, inciso 13c da Constituição, que todo tributo criado ou majorado somente poderá ser exigido após 90 dias de sua publicação. Ocorre o presente caso que a publicação ocorreu em 1/12/2018 e o pretende fato gerador em 10/1/2019, logo não obedecendo o prazo de 90 dias para a possibilidade de exigência da referida estação. Também por essa razão, compreende-se indevida tal exigências que quando o tributo foi exigido a norma tributária não estava vigente em respeito ao princípio da anterioridade 90º. Não respeitou 90 dias. Tá? Não respeitou 90 dias, portanto, não tem aqui lesão. Tá? Aqui não tem lesão à anterioridade do exercício, mas tem lesão à anterioridade 90º. Depois, tutela provisória. Reza o artigo 294, que poderá a parte requerente solicitar tutela provisória. Ademais, o primeiro artigo menciona a possibilidade de solicitar tanto tutela de urgência quanto de evidência. Para o presente caso, torna-se amplamente possível a solicitação de tutela de urgência na forma 300, no artigo 300 do CPC, diante do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. A probabilidade do direito resta devidamente comprovada, eis que houve lesão aos artigos 152 e 153c da Constituição. Igualmente, resta preenchido o requisito do perigo de dano, eis que a parte está na iminência de ser tributada devidamente e, consequentemente, poderá experimentar prejuízo em face de execução fiscal. Diante de que exposto, resta preenchidos os requisitos do artigo 294.300, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito na forma do 151, inciso 5. Ou seja, a tutela aqui eu quero só para quê? Suspender a exigibilidade do crédito. Ante o exposto, requer o deferimento da tutela provisória, na forma do artigo 294, notadamente tutela de urgência na forma 300 do CPC, uma vez presente os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano, para que seja suspensa a exigibilidade na forma 151, 5 do CTE.
Seja julgada procedente a demanda, a fim de que seja desconstituído o lançamento realizado pela autoridade municipal, visto que está extraivado de vícios constitucionais, uma vez que foram observados o artigo 156 e 156 3C da Constituição. Sejam possíveis a produção de todas as provas admitidas em direito, na forma 319, inciso 6, seja a parte contrária citada para que, caso queira, venha contestar a presente demanda, a parte não deseja que seja designada audiência de conciliação ou mediação, e, por fim, que seja condenada a parte requerida dos ônus comerciais, notadamente custas 82, parágrafo 2º, e honorários 85, parágrafo 3º. Nesses termos, pede deferimento. Valor da causa, lembra que está lá para vocês? Valor da causa, lembra que está lá para vocês? R$5.000, tem que botar aqui. Isso aqui, quando a FGV pede, ela pontua em torno de 0,30, local, data, advogado, OAB, como vocês já estão acostumados a fazer. Beleza, gente? Portanto, está aí, resolvida. A peça do nosso, pode vir comigo, a peça do nosso simulado de número 4. Beleza? De imediato, a gente pode partir para as nossas queridas questões. Questão número 1. Guigui tem propriedade imobiliária situada na zona urbana da cidade de Santa Cruz do Sul. Ocorre que tal propriedade tem como única e exclusiva utilização a exploração agrícola, tem como única e exclusiva utilização a exploração agrícola. Está em zona urbana, mas explora de forma agrícola. Visto que o proprietário lá explora as mais diversas espécies de árvores frutíferas, cria ovinos, bem como planta soja e arroz. No ano de 2018, mais precisamente no mês de janeiro, Guigui recebeu notificação para pagar IPTU do referido imóvel, bem como observou que houve atualização da base de cálculo por meio de decreto, com indexadores inflacionários superiores ao compreendido como médio de mercado. Sobre o presente caso, responda. Guigui, proprietário do imóvel, realiza faturador do IPTU? Está correta a atualização da base de cálculo na forma proposta, ou seja, por meio de decreto, com indexadores acima? Gente, qual é o cuidado? Pode vir comigo, Renatinho, que você tem que ter cuidado aqui. A grande questão aqui, me parece, a questão A, para vocês. O Guilherme, ele tem um imóvel situado em área urbana. Aí todo mundo, quando vê a palavra urbano, já corre e diz assim, vai pagar IPTU. Vai pagar IPTU, vai correndo. Você tira, como se diz aqui no sul, que nem porco em lavagem. Tá? Cuidado. Se esse imóvel está situado em área urbana, porém, ele tem exploração rural, por mais que esteja em área urbana, ele vai pagar ITR. Tem um decreto-lei 5766, mais precisamente o artigo 15, que fala sobre isso. Por quê? Cuidado com a definição que o nosso CTN dá. Cuidado com a definição que o nosso CTN dá. O CTN diz assim, vai incidir ITR em toda propriedade que não esteja situada em zona urbana. E aí todo mundo olha, entra correndo no urbano e diz assim, paga IPTU. Cuidado. Se a exploração for rural, ou seja, se a finalidade de uso do imóvel for rural, vai pagar ITR. E lembrando que, se atualizou fora, acima do padrão, acima é majoração. É majoração. E aí, gente, só por meio de lei. Só por meio de lei. Não pode majorar por meio de decreto. Está correta a atualização da forma proposta? Não está correto. Não está correto. Portanto, como é que tu deve responder essa questão aqui? Reza o artigo 15 do Decreto-Lei 57, que para toda propriedade imóvel, mesmo que esteja situada em zona urbana, mas que tenha finalidade rural, terá como faturador o ITR. Assim, no presente caso, considerando que o imóvel de Guigui tem nítida finalidade rural, não ocorrerá o faturador do IPTU, mas sim do ITR. Portanto, realiza faturador do IPTU? Não. Realiza do ITR na forma do 1557. Está correta? Aqui, gente, vocês poderiam ter botado também o 97, parágrafo 2º do CTN. Tá? 97, parágrafo 2º do CTN. Reza a súmula 160 do STJ, ou 97, parágrafo 2º, será proibida
toda e qualquer atualização da base de cálculo por decreto acima dos padrões inflacionários. Por quê? Porque se entende que aqui é uma majoração de tributo, disfarçada de atualização. Diante do caso exposto, não está correta a atualização da base de cálculo referida de tributo por meio de decreto, eis que observou indexadores inflacionários acima da média do mercado. Logo, devendo ser realizada tal majoração por meio de lei. Portanto, não está correto, só por meio de lei. Tá? Só por meio de lei. Ok, gente? Tranquilo. Portanto, questãozinha tranquila. Só aqui, essa questão A aqui. Lembrando que, gente, toda vez que vocês forem responder na prova de vocês, vocês têm que identificar. Está respondendo A, está respondendo B. Se não responder, o examinador não tem como adivinhar. E vocês vão errar na prova de vocês, tá bom? Beleza. Próxima questão. Guigui é empregado da empresa Nini Missioneiro Limitada. Diante da relação de emprego posta, ou seja, existente, Guigui acaba por realizar os serviços exigidos pela empresa e seus superiores nas mais diversas localidades do Brasil. Ou seja, existe uma relação de emprego entre Guigui e a empresa. Ocorre que tal empresa está situada no município de Santa Cruz do Sul e presta serviço de jardinagem. Diante do caso acima, responda abaixo. Diante da prestação de serviço por Guigui, representando este a empresa Nini, poderá o município cobrar diretamente de Guigui o ISS? Gente, lembra que aqui não existe ISS. Não existe ISS quando ocorrer relação de emprego, gente. Certo? Portanto, não pode cobrar direto Guigui. Por quê? Porque aqui, quando existe relação de emprego, não pode ser exigido ISS. B. Acaso a empresa preste serviço na cidade de Porto Alegre, para qual município deverá ser recolhido o ISS? Certo? Acaso a empresa preste serviço na cidade de Porto Alegre, para qual município deverá ser recolhido o ISS? Tchê, cuidado aqui. Aqui você tem que cuidar o seguinte. Artigo 3º da Lei Complementar 116/03. A regra é que tu vai recolher o ISS no domicílio do prestador, ou seja, município de Santa Cruz. Só que se vocês olharem, depois tem vários incisos. E dentro desses vários incisos, o serviço de jardinagem diz que, quando for realizado jardinagem, eu vou recolher no domicílio onde foi prestado o serviço. Portanto, se a empresa presta na cidade de Porto Alegre, para qual município deverá ser recolhido o ISS? O município para onde foi realizado, aonde foi prestado o serviço. Portanto, como é que eu respondo aqui, Guilherme? Questão 2. Reza o artigo 2º, parágrafo 2º da lei. Reza o artigo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 116, que não haverá incidência de ISS quando houver prestação de serviço na relação empregatícia. No presente caso, o Guia acabou por prestar serviço em nome da empresa, que é empregado, logo não podendo o referido município exigir o imposto do empregado da empresa, visto tratar de serviço subordinado ao vínculo trabalhista existente entre as partes. Portanto, se quer cobrar, cobra da empresa, porque ela está prestando, não do empregado, ok? Portanto, artigo 2º, inciso 2, não tem ISS quando a relação é empregatícia. Reza o artigo 3º, inciso 8º da Lei Complementar 116, que os serviços de jardinagem prestados fora do local onde está situada a empresa, deverá ser recolhido o imposto no município onde foi prestado o serviço. No presente caso, a empresa está situada na cidade de Porto Alegre e o serviço foi prestado na cidade de... No presente caso, a empresa está situada na cidade de Santa Cruz e o serviço foi prestado na cidade de Porto Alegre. Logo, o município competente para recebimento de tributo será o último, tal seja, o município de Porto Alegre. Portanto, não tem incidência de ISS quando da relação de emprego e aqui nós temos uma exceção à regra, ou seja, eu vou recolher o ISS aonde foi prestado esse serviço. Eu vou recolher o ISS aonde foi prestado o serviço na forma do inciso 8º do artigo 3º da LC
Lei Complementar 116, que é a lei que regula o ISS. Tá bem? Beleza, gente? Tranquilo? Me parece que sim, né? Próxima questão. A empresa de NIG e missioneiro acaba por receber intimação da Fazenda Municipal para que efetue pagamento do ISS devido referente à prestação de serviço por ela realizada. Para receber intimação da Fazenda Municipal para que efetue pagamento de ISS devido referente à prestação de serviço por ela realizada. O qual na intimação ficou claro que a alíquota cobrada pelo referido ente público é de 1%. Considerando que a empresa, mesmo regularmente intimada, não apresentou recurso e muito menos efetuou o pagamento da dívida, acabou por sofrer execução fiscal. Considerando que a empresa considera indevido tal tributo, acabou por opor embargo à execução fiscal em tempo hábil e este fora julgado improcedente. Sobre o presente caso, responda. Está correta a alíquota cobrada pelo ente público da empresa devedora de tributos? É possível cobrar a alíquota de 1%? Não, gente. Não. E cuidado com quem tem código velho. Cuidado que nós tivemos uma alteração na Lei Complementar 116, que foi através da Lei Complementar 157. E lá, no artigo 8º-A, se estabeleceu que a alíquota mínima de ISS será de 2% e não de 1%. Portanto, não está correto. Não está correto essa questão. Considerando o julgamento de improcedência dos embargos e considerando ainda que não existe omissão, obscuridade e contradição da decisão, qual o recurso cabível para a empresa neste processo de embargos? Gente, cuidado aqui. Em processo de embargos, lembra que eu tenho uma ação nova. E se ela tem uma sentença que é improcedente, o recurso que cabe aqui de sentença é a apelação na forma do 1009. Do 1009, não é inciso 1 aqui, perdão. 1009 do CPC. Tá? 1009 do CPC. Tá bem? Portanto, como é que fica a resposta lá, Guilherme? Nossa questão 3. Reza o artigo 8A da Lei Complementar 116, que a alíquota mínima de ISS será de 2%. Mínima 2%, como eu disse para vocês. Considerando o presente caso, que a alíquota cobrada foi de 1%, compreende-se devida aquela utilizada para a cobrança da empresa devedora. Reza o artigo 1009 do CPC, que de sentença caberá apelação. Presente caso, considerando que ocorreu julgamento de mérito dos embargos, compreende que o recurso cabível será a apelação. Tranquilo, sereno, me parece que aqui, sem maiores problemas, questãozinha boa de ser feita. Próxima questão. Considerando o grande número de fazendas espraiadas por todo o Brasil, sendo, portanto, grande o território rural, resolveu a União estabelecer convênio com os mais variados municípios, a fim de que esses venham a recolher o imposto sobre o território rural, bem como fiscalizar o cumprimento das normas. Sobre o presente caso, responda. É possível que os municípios venham a arrecadar o ITR em nome da União? 2. B. Acaso os municípios não realizem convênio com a União, esses receberão algum valor da União referente ao ITR recolhido dos sujeitos passivos? Gente, aqui você tem que conhecer o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição. Aqui já existe a previsão dos municípios celebrarem convênio a fim de arrecadar o ITR em nome da União. Além disso, tem que conhecer o 158, inciso 2. Por quê? Porque se não tem convênio, 50% da arrecadação fica com o município. Portanto, última questão de simulado de vocês. Reza o artigo 156, e aqui não é 156, perdão, é 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, que os municípios poderão, através de convênio celebrado com a União, deter a capacidade ativa tributária. Logo, é totalmente possível que os municípios possam arrecadar o TR em nome da União. B. Reza o artigo 158, inciso 2 da Constituição Federal, que acaso não seja realizado convênio de TR entre município e União, o ente municipal receberá 50% da arrecadação que efetivar a União. Diante da presente questão, acaso não seja realizado convênio, os municípios irão receber parte a título de repartição tributária no percentual de 50% da arrecadação. Tá bem? Portanto, está aí, gente, o nosso simulado. Pode vir comigo, Renatinho. O nosso simulado de número 4. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham conseguido fazer. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Valeu!